Bom dia! Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Animados? Animados para essa sexta-feira linda. Linda com chuva, né? Linda com chuva. Glória a Deus por isso. Estamos firmes e fortes na leitura dos nossos salmos. Hoje vamos começar Salmos 55. Salmos de Davi, salmos de Asaf, salmos de quem a gente ainda não sabe quem é. Um dia descobriremos, mas é importante que tem muita coisa boa para nós nesta manhã. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai que está no céu, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos e bendizemos o teu nome, por tudo que o Senhor é, por tudo que tem feito em nossas vidas. Vem estar conosco nesta leitura, que nós possamos aprender a tua palavra e vivê-la, Senhor. Porque nada adianta nós conhecermos, mas nós não vivenciarmos ela no nosso dia a dia. Esteja conosco, fortalece-nos no teu amor. Nós te louvamos e bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 55 hoje é o nosso início. É um salmo que ele é uma oração, uma súplica, oração, um momento, acho que talvez o pior momento da vida de Davi, que é quando Absalão e Aitofel rebelaram-se contra Davi, tentando tomar o trono. E também é uma forma que retrata o Senhor Jesus Cristo, né, que foi traído por um dos seus discípulos. Lembre que nós temos salmos que nos traz a memória, os salmos messiânicos e tal. Então, embora esse salmo ele se refira ao tempo de Davi, ele refere-se ainda muito mais à ódio e à tradição que Jesus sofreu pessoalmente nos dias que esteve aqui na terra. Então, vamos ver o que essa oração diz no Salmo 55. Escuta, ó Deus, a minha oração e não te esconda da minha súplica. Esteja atento e me responda. Clamo na minha oração e me comovo por causa da voz do inimigo e pela opressão do ímpio, porque jogaram sobre mim a iniquidade, com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim e terrores de morte sobre mim têm caído. Ele certamente estava num tempo bem difícil, né? E apesar que ele amava o filho dele, ele estava com muito medo da morte ali. Temor e tremor vieram sobre mim, o espanto me envolve. Então, esse temor e esse tremor, pode ser que ele tinha ainda aquela sombra sobre o pecado dele lá de trás e ele tinha medo que talvez Deus permitisse que Absalão e Aitofel desse cabo à vida dele. Então, muitas vezes, apesar de ter sido perdoado, às vezes as sombras ainda nos amedrontam, né? E disse eu, quem me dera asas como a pomba, voaria eu e descansaria. Na verdade, esse quem me dera eu ter asas, eu queria sumir daqui, eu queria sumir deste lugar. Certamente fugiria para longe e moraria no deserto. Apressar-me-ia de escapar da fúria do vento e da tempestade. Destrói, Senhor, e divide a língua deles, porque vive violência e contenda na cidade. Dia e noite rodeiam sobre os meus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade não há no meio dela, e fraude e engano não se apartam das suas praças. Porque não foi um inimigo que me afrontou, senão eu o teria suportado. Nem me levou contra mim o que me aborrecia, porque dele me teria escondido. Então, Davi está falando aqui sobre Aitofel. Aitofel era
um grande parceiro dele, era um conselheiro dele, era um homem próximo a ele. E ele fala, olha, poxa, se fosse inimigo, mas não, eu até aguentaria, eu teria suportado, mas não é. São pessoas da minha família. Olha o que ele diz no 13. Era tu, homens, meu igual, meu íntimo amigo, meu guia, meu familiar. Juntos consultávamos suavemente os segredos e andávamos em companhia da multidão na casa de Deus. Condenados sejam à morte e desçam vivos ao inferno, porque maldades há em suas habitações e no meio deles. Olha só, ele tá assim, poxa, a gente fazia tudo juntos. Eu confidenciava, eu consultava, eu falava, e agora estão me perseguindo. Eu, porém, a Deus clamarei e o Senhor me salvará. Não tinha outra solução para ele, né? À tarde pela manhã e o meu dia orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Ele redimiu em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os quebrantará. Logo aquele desde a antiguidade permanece, porquanto não se mudam nem temem a Deus. Estenderam as mãos contra aqueles que têm paz com eles e quebraram o seu pacto. Ele está falando aqui que Aitofel se rebelava contra Davi, né, contra ele, e por consequente contra o Senhor. Então quem romperia esse pacto aí, esse pacto seria ele mesmo. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. Suaves eram suas palavras, mais do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Olha o nível aqui de traição. A sua palavra era macia. Às vezes a gente enfrenta esse tipo de pessoas, tá bom? Tem que ter muita fé em Deus para ter sabedoria de lidar. Palavras macias, mas dentro eram espadas desembainhadas. Lança sobre o Senhor a tua carga, e ele te susterá. Não deixará jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da sepultura. Os homens sanguinários e enganadores não alcançarão nem a metade de seus dias, não obstante eu confiarei em ti. E a gente sabe que realmente isso aconteceu, né? Aitofel se matou, Absalão morreu super jovem, então o Senhor agiu ali em favor de Davi. Triste esse salmo, triste esse salmo. É um salmo que é uma hora de muita dificuldade na vida de uma pessoa. Salmo 56, um salmo de Davi, oração por libertação. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque homem procura devorar-me, pelejando todo dia e me oprime. Isso aqui é quando Saul tentava matá-lo e ele se uniu lá com os filisteus em Gate. E aí é que essa oração fala quando Saul tentava matá-lo. E isso era uma batalha diária, né? Todos os dias Davi lidava aqui nessa época. Nossa, Lídia, a gente estava falando de Absalão agora e Aitofel, anos depois. Mas os salmos, eles não são colocados aqui em ordem cronológica dos acontecimentos. Nós estávamos lendo um salmo que aconteceu quando Davi já tinha uma certa idade, porque Absalão já era adulto, e agora nós voltamos lá antes de Davi ser rei. Então, os salmos é assim. Então, não forme uma linha cronológica aqui desses salmos, não, porque não vai funcionar. Vamos lá, é um para lá, outro para cá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia. Ele me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me diariamente, porque muitos são os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer momento, Salmo 56, versículo 3. Em qualquer momento em que eu temer, em ti eu confiarei. Bom dia. Em Deus louvarei a sua palavra.
e em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras contra mim, são os seus pensamentos para o mal. Ajuntam-se e escondem-se, vigiam os meus passos como esperando a minha morte. Escaparão eles porventura pela minha iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Então você vê que ele está orando aqui pelas pessoas que se opõem ao Senhor. As minhas fugas tu contastes, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão nelas o teu livro? Ele está aqui falando assim, Senhor, o Senhor conhece todas as minhas lágrimas, o Senhor conhece todas as minhas dores, o Senhor não juntou minhas lágrimas, então agora elas não estão no seu livro? Age em meu favor, né? Logo voltarão atrás os meus inimigos no dia em que eu clamar. Isso eu sei, pois que Deus é por mim. Então ele sabe que Deus é por ele. Então, Deus, exaltarei a tua palavra no Senhor e louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Sobre mim, ó Deus, estão os teus votos, e eu te renderei ações de graça. Pois tu livraste a minha alma da morte, não livrará os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Então você vê aqui que ele fala que ele vai confiar que o Senhor vai libertar ele, vai dar esse livramento para ele. Salmo 57. Um salmo de Davi quando Deus livra ele do rei Saul. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque em ti confio a minha alma, e à sombra das tuas asas eu me ampararei até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que realiza todas as coisas para mim. Ele enviará desde os céus e me salvará da infâmia que procura me devorar. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre os leões, e eu estou jogado entre os filhos de homens abrasados, cujos dentes são lanças e setas, e a sua língua espada aguda. Ai, Jesus. Sê exaltado sobre os céus, ó Deus, sobre toda a terra seja a tua glória. Armaram uma rede nos meus passos, minha alma está abatida, cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram nela. Gente, esse salmo aqui é para servir de advertência para a gente, né? De que quem se mover a língua contra Deus, né? Ou contra Deus, contra os escolhidos de Deus, no final vai ser destruição. Armaram rede aos meus passos, minha alma está abatida, cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram nela. O meu coração está firme, ó Deus meu coração está preparado, cantarei e exaltarei com salmos. Desperta minha alma, desperta harpa e lira, eu mesmo despertarei o romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, ó Senhor, cantarei de ti entre as nações. Porque é grande até os céus, a tua misericórdia até as nuvens e a tua verdade. Sê exaltado sobre os céus, ó Deus, sobre toda a terra seja a tua glória. Um dia toda essa glória, né, será sobre toda a terra, quando isso realmente cumprir o reino milenar do Senhor. Será exaltado no céu, sobre toda a terra será a tua glória. Um salmo de Davi sobre a depravação do ímpio, Salmo 58. Acaso falai vós, ó congregação, em verdade e justiça, julgais retamente aos filhos do homem? Aqui é sobre os líderes de Israel, tá? Durante a época de Davi, que ficava ao lado de Saul para destruir Davi, que era o ungido. Olha isso. Falais vós, ó congregação, em verdade e justiça? Quem falava em verdade e justiça? Julgais retamente os filhos dos homens? Naquela época tinham, além dos 70 anciãos,
Os sacerdotes também faziam papel de julgadores. Então, ele está falando sobre eles, tá bom? Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra fazei pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde o ventre, falando mentiras. Veneno tem semelhante ao veneno da serpente, são como víbora surda que tapa os seus ouvidos. Para que não ouça a voz de quem encantam, mais hábil que o encantador sejam. Lembra dos encantadores de serpente? Para que não ouça a voz do que encanta, mais hábil que o cantador seja. A cobra que estava muito além. Ó Deus, quebra seus dentes e suas bocas, arranca o Senhor os queixais aos filhos dos leões. Escorra como águas correntes ao armarem as suas flechas e o seu arco, que se despedacem, que seja como o caracol de que desfaz ao passar, como o abortivo de mulher que não vejam o sol. Antes que suas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho, ele os arrebatará vivo em indignação. Alegrar-se ao justo quando vir a vingança de seus pés, lavará o sangue do ímpio. Então dirá o homem, certamente há recompensa para o justo, certamente há um Deus que julga na terra. Olha que palavra boa, né? Há um Deus que julga na terra. Salmo 59. Livra-me, ó Deus, dos meus inimigos. Meu Deus, me defenda daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Isso aqui também era na época que Davi estava à procura Saul estava à procura de Davi para matá-lo, né? Ele parece muito o salmo que a gente leu ali. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, porque aqui estão espreitando a minha vida. Ajuntam-se contra mim os poderosos, não por minha transgressão ou por pecado meu, ó Senhor. Sem minha culpa dispõe-se para ataque, desperta para vir ao meu encontro e olha. E tu, Senhor, ó Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para castigares todos os pagãos. Não tenho misericórdia de nenhum dos que se rebelam com iniquidade. Esses pagãos aqui, gente, ele se referia às nações que cercariam. Um salmo messiânico também, ó. Esse aqui, tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, desperta para castigares todos os pagãos. Não tenha misericórdia de nenhum dos que se rebela com iniquidade. Ele refere que as nações futuras que cercarão Jerusalém durante a batalha do Armagedon, tá? Esses salmos de Davi, eles lembram também muitas profecias que vêm falando sobre Jesus, sobre o Messias que viria, sobre a época que ele virá. Então, esse salmo fala sobre isso também. Voltarão ao entardecer, latirão como cães e rodearão a cidade. Aqui ele está falando sobre o anticristo. Eis que eles darão gritos com as suas bocas. É porque é muita coisa. Quando eu vou lembrando, eu vou falando, mas na verdade tem que ter um estudo mais aprofundado, tá? Eis que eles darão um grito com as suas bocas, espada está nos seus lábios, porque dizem eles, o que houve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os pagãos. Por causa da tua força eu esperarei em ti, porque Deus é o meu baluarte. Então, Davi disse isso e Israel dirá essas mesmas palavras desse tempo que se aproxima. O Senhor é o meu baluarte, o Senhor é a minha bandeira. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro e me fará ver a derrota de meus inimigos. Não os matarás para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os e humilha-os com o seu poder. Ó Senhor, nosso escudo,
pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, sejam presos pelos seus orgulhos e pelas maldições e mentiras que proferem. Consome-os o teu furor e consome-os para que não existam mais, para que saiba que Deus domina em Jacó e até os confins da terra. Deus domina todas as coisas, né, gente? E logo Ele dominará tudo, até em Maomé. Voltem, pois ao entardecer, e deem latidos como os cães e cerquem a cidade. Andem eles errantes para achar o que comer, e lamentem-se por não se saciarem. Eu, porém, cantarei o teu poder e exultarei pela manhã a tua misericórdia, porquanto tu fostes meu amparo e meu refúgio no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei, porque tu és Deus e o meu amparo e o Deus da minha misericórdia. Amém. Salmo 60. Esse que é quando Davi ora por libertação. Teve lá em 1 Crônicas 18, acho que do 1 ao 5, é aquela batalha que Davi lutou num lugar chamado Zobá, lá na Mesopotâmia. E aí, enquanto Davi lutava no norte, Joabe lutava no sul. E eles demoraram aproximadamente 6 meses para derrotar os inimigos. Então, Davi clamava a Deus com esses problemas. É uma batalha que, acho que Joabe matou mais de 12 mil homens, teve num dia. A batalha lá está lá em 1 Crônicas, capítulo 18, tá bom? Também tem muito isso, esses salmos são escritos em épocas, né? Nós estávamos aqui agora vendo um salmo messiânico, agora a gente vai ver esse salmo que Davi ora na época dessa batalha. Ó Deus, tu rejeitaste e nos espalhaste e tirastes. Ó, volta-te para nós. Tu tens feito tremer a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois se desmorona. Fizeste o teu povo ver coisas árduas, fizeste-nos beber vinho do assombro. Então, Joabe demorando tanto lá que ele já está assombrado, com medo, né? Desde que os que temem uma bandeira para elevarem por causa da verdade. Para que sejam livres os teus armados, salva-nos da tua mão, na tua mão direita e ouve-nos. Deus pronunciou em sua santidade, eu me alegrarei, repartirei Siquém e medirei o vale do Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a bacia do meu lavatório. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegra-te sobre mim, ó Filístias. A quem me levará a cidade fortificada? Quem me guiará até o Edom? Ele vai falando tudo aqui. Não serás tu, ó Deus, que nos tinha desprezado? Tu que não saístes, ó Deus, com os nossos exércitos? Dai-nos socorro na angústia, porque vã é a ajuda dos homens. Em Deus faremos proezas, porque Ele esmagará os nossos inimigos. Essa é a nossa frase de hoje. Em Deus faremos proezas, porque Ele esmagará os nossos inimigos. Esse aqui essa aqui se refere ao resgate de Israel na batalha do Armagedon, tá bom? É uma fala profética, então. É uma fala profética, por isso que eu escolhi essa frase hoje, desse versículo. Porque quando chegar essa época está aqui em Apocalipse 19. Lá em Apocalipse 19 descreve essa batalha do Armagedon. Quando Deus vai esmagar os inimigos, né? E só Ele pode fazer isso, né, gente? Então, a gente tem que estar sempre atento, porque nós não vencemos sozinhos, mas chegará um dia em que faremos proezas, quando Deus esmagará esses inimigos. Hoje a gente vê como que tá absurda essa guerra lá contra Israel, e o povo ainda está desvirtuando a situação, desvirtuando as coisas. Mas é porque vocês são cristãos e
e enxergam só um lado, mas não é, gente. Nós sabemos que essa guerra foi iniciada lá pelo Hamas e tem sido muito doloroso ver tudo isso acontecendo. E nós sabemos que é cumprimento da palavra. Assim como se cumpriu em outras épocas, épocas de Babilônia, em épocas dos profetas, hoje nós, no nosso tempo, nós vimos muita coisa se cumprindo. Mas haverá um dia também que esses inimigos serão esmagados. Não só esses, né? Todos aqueles que se levantarem contra Israel. Então, essa palavra aqui é uma palavra profética que está lá em Apocalipse 19. Salmo 61. Um salmo de Davi, um hino de confiança e esperança. Ó, olha coisa boa. Vamos lá, confiando no Senhor. Ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Dos limites da terra clamarei a ti. Quando o meu coração se abater, conduz-me à rocha que é mais alta do que eu. Quando eu estiver mal, Senhor, que eu firme na sua rocha, que eu firme em ti. Porque tu foste um refúgio para mim, ó torre de fortaleza contra o inimigo. Eu habitarei em teu tabernáculo para sempre. Estarei abrigado debaixo do esconderijo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, me ouvistes os meus votos. Deste-me a herança dos que temem ao teu nome. Tu prolongarás os dias do rei e os seus anos serão de muitas gerações. Sabia que Davi morreu com cerca de 70 anos? Cerca de 70 anos. Eu achava que Davi tinha morrido bem mais velho. Mas se a gente for comparar a vida que ele teve, ele viveu bem, né, gente? O homem que guerreou a vida toda, guerreou muito, mas ele faleceu com cerca de 70 anos. Permanecerá para sempre diante de Deus. Os seus anos serão como muitas gerações. Permanecerá para sempre diante de Deus e conceda-lhes misericórdia e verdade para que o preservem. Assim, cantarei o teu nome para sempre, pagando os meus votos dia após dia. Lembra que Davi sempre fala que ele sempre cantará ao Senhor. E aí ele afirma aqui que ele pagará esses votos. Ele vai dizer que sempre confiarei no Senhor enquanto eu viver. Salmo bom esse Salmo 61. Então é um salmo que quando a gente estiver aí querendo confiar em Deus, ter esperança, é um salmo de esperança. Habitarei no seu tabernáculo para sempre, onde estarei abrigado, né? Então o Senhor já ouviu meus votos e tal. O Senhor vai prolongar minha vida. Então, assim, é um salmo de esperança. Salmo 62. Um salmo de desejo e confiança. Em Deus somente descansa a minha alma, dele vem a minha salvação. Ele é somente a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa e não serei grandemente abalado. Grandemente abalado, só um pouco. Ai, meu Deus. Quando Deus é a nossa defesa, né, não tem falhas. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Perecerão todos vós, cairão como muro inclinado, como uma sebe pouco segura. Ele somente consulta com o ânimo de derrubar sua excelência, deleitar-se nas mentiras, com a boca bendize, mas por dentro amaldiçoa. Olha aqui, ó. A boca bendize, mas por dentro amaldiçoa. Esse aqui é um pouco meio fariseu, né? Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ele somente é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, eu não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, em Deus está a rocha de minha fortaleza e a minha defesa. Confiai nele em todo o tempo, ó povo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que a vaidade são os homens de classe baixa e mentiros de classe elevada. Pesando-os todos igualmente na balança, são mais leves que a vaidade. Não dá para confiar, né? Se a gente confiar no homem, a gente será decepcionado. A gente tem que confiar em Deus, porque a vaidade dos homens, ele fala aqui de classe baixa e mentira,
os da classe elevada, pesando-os todos igualmente na balança, e são mais leves que a vaidade. Então não dá para confiar. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se aumentarem as vossas riquezas, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que é de Deus é o poder. Olha isso. O que Deus falou uma vez, eu ouvi 2. O que foi que Deus falou? Que é dele o poder. Então, não... Assim, ele fala assim, é tão importante, eu vou focar nisso, porque o poder é de Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um conforme a sua obra. Então, Deus nos abençoa conforme as nossas obras. Mas, não por nossas obras, mas pelas misericórdias. E Ele não julga os nossos fracassos. Porque a ti, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um conforme a sua obra. O Senhor reconhece nossos esforços. Por mais que a gente não mereça, a misericórdia dele é tão grande que ele vê essa intencionalidade do nosso coração. Salmo 63. Ó Deus, tu, ó Deus meu, levantar-me-ei de madrugada e te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, em terra seca e cansada, onde não há águas, para ver o teu poder e a tua glória, como te vi no santuário. Porque melhor é a tua misericórdia do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei em minha vida, e o teu nome levantarei as minhas mãos. Será saciada a minha alma como de tutano e de gordura, e a minha boca com os lábios de júbilo te louvará. Quando me lembrar de ti em meu leito, quando meditar sobre ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu socorro, assim na sombra de tuas asas eu me regozijarei. Está a minha alma apegada a ti, a tua mão direita me sustenta, mas os que para destruição procuraram a minha alma cairão nas profundezas da terra e serão entregues ao poder da espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus, e qualquer um que por ele jurar e gloriará, porque a boca dos que falam mentira será fechada. A boca dos que falam mentira será fechada. 64. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus, da conspiração dos que praticam iniquidade, os quais afiaram suas línguas como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, para dispararem flechas às escondidas sobre o perfeito. De improviso disparam flechas e não temem. Sobre o perfeito. Quem que era perfeito, gente? Jesus Cristo era perfeito. Então, tinha perdido o temor de Deus. Firmam-se em maus intentos, calculando como tecer as armadilhas. Em decreto dizem que nos verá. Vou tentar fechar aqui um pouquinho, porque ajuda para nós. Inquirem iniquidades, fazem uma investigação exata e o íntimo pensamento de cada um deles, assim como o coração, são profundos. As iniquidades aqui significa perguntas iníquas, perguntas que eles esperavam que aqui ele fala como Davi e fala como Jesus também, sabe? A maioria desses salmos que implicaria com o governo judeus, lembra que eles perguntavam, faziam aquelas perguntas capciosas para Jesus, perguntas iníquas, esperando que Jesus falasse, autodeclarasse rei dos judeus, que era uma forma que eles queriam que Jesus afirmasse que ele era Deus, porque era uma forma de pegarem ele, né?
Eles eram ardilosos, gente. Inquirem, quer dizer, perguntam, inquirem iniquidades, faz uma investigação exata e o íntimo pensamento de cada um deles, assim como o coração, são profundos. Mas Deus os ferirá com uma seta e de repente serão feridos. E farão com que as suas mesmas línguas caiam contra si mesmos, espantar-se-ão todos aqueles que ouvirem. E temerão todos os homens, e anunciarão a obra de Deus, e entenderão os seus feitos. Chegará uma hora, gente, que toda a humanidade reconhecerá o Senhor e tudo que Ele tem feito, até o julgamento. Alegrar-se-á o justo no Senhor, e confiará nele, e se gloriarão todos os retos de coração. Amém. Salmo 65. Um salmo de Davi, louvor e ação de graças a Deus. A ti, ó Deus, pertence o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Tu que ouviste as orações, a ti virá toda a carne. As palavras dos iníquos prevalecem contra mim, porém, tu propiciarás as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes a fazer chegar a ti, para que habite em teus átrios, nós seremos saciados do bem da tua casa e do teu santo templo. O Senhor só escolhe quem escolhe a Ele. Aquele que escolhe viver uma vida com Deus, esse Senhor escolhe também. Com imponentes obras de justiça, tu nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todos os termos da terra e dos mais remotos limites do mar. O que com seu poder consolida as montanhas, cingindo fortaleza. O que amansa o estrondo dos mares, o estrondo das suas ondas e o tumulto dos povos. Portanto, os habitantes dos limites da terra temem as tuas maravilhas. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Eita, coisa boa. Tu visitas a terra e a refrescas. Inclusive agora, né? Essa chuvinha boa aí. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu em grande maneira enriquece com os rios de Deus, que está cheio de águas. Tu lhes preparas o trigo quando assim tens preparada. Enches abundantemente de água os teus sulcos, faz descer as águas dos teus regadores, abranda-as com muitas chuvas e abençoa as suas novidades. Tu coroas o ano com a tua bondade e as tuas nuvens destilam gordura. Tu coroas o ano com a tua bondade. Lembra que a gente sempre espera coisa boa no ano novo, gente? Todo mundo tem uma esperança, tem expectativa quando começa o ano, né? E olha o que ele fala. Tu coroas o ano com a tua bondade e as tuas nuvens destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto e as colinas os cingem de alegria. Veste os campos de manadas e os vales se cobrem de trigo. Dão vozes de júbilos e até cantam. Glória a Deus. Salmo bom, salmo bom. A gente vê muitos salmos difíceis, assim, momentos difíceis, mas olha que salmo bom. Salmo 65, né? Vamos para o Salmo 66. Esse é de autor desconhecido, mas é um cântico de alegria e adoração. Outro salmo bom. Então vamos lá. Clamai a Deus com alegria toda a terra. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Diz a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder te submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e cantarão a ti, cantarei o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é terrível nos teus feitos para com os filhos do homem. Converteu o mar em terra seca pelo rio, passaram a pé, ali nele nos alegramos. Ele domina pelo seu poder todo sempre, e os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Ele está aqui relembrando a passada do Mar Vermelho, a passagem. Bendizem povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ele é o que sustenta a nossa alma e não consente que os nossos pés escorreguem. Pois tu nos provaste, ó Deus, tu nos refinaste como se refina a prata. Tu
Tu nos metestes na rede, afligiste os nossos lombos. Deixai que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passando pelo fogo e pela água. Mas tu nos trouxestes para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Quem pronunciaram os meus lábios e falaram a minha boca quando estava na angústia? Holocaustos de animais engordados te oferecerei, com a fumaça de sacrifício de carneiros. Sacrificarei bois e cabritos. Vinde e ouvi todos vós que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Vinde e ouvi, e eu contarei o que ele tem feito. Quantos testemunhos nós temos para contar? Quantas coisas o Senhor já fez na nossa vida? Então acredita, ele vai fazer muito mais. Então a gente vê que ele é um cântico mesmo de adoração. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se em meu coração houvesse eu abrigado a maldade, o Senhor não me ouviria. Mas certamente Deus me ouviu, atendeu a voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem de mim desviou a sua misericórdia. Então você vê que realmente é um salmista que nós não sabemos quem é, mas que está ali reconhecendo os feitos de Deus na sua vida. Salmo 67, também de um autor desconhecido, mas ele vem falar que todo o povo exalte ao Senhor. Olha isso. Deus tem misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o teu rosto sobre nós, para que seja conhecido na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Exalte os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Alegre-se, regozijem-se as nações, porque julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te os povos, ó Deus, todos os povos te exaltem. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. E agora nós vamos ler o último salmo de hoje, que é o Salmo 68, um salmo de Davi, um cântico de triunfo. Levante-se, Deus, e seja dissipado os seus inimigos, fugirão de sua presença os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu impeles, assim como os derrete a cera diante do fogo, assim perecerão os ímpios diante de Deus. Mas os justos se alegrarão, regozijar-se-ão diante de Deus e saltarão de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, sobre o nome de Yahvé, e alegrai-vos diante dele. Olha isso, gente. Olha onde Davi já está. Onde Davi está aqui. Porque ele vai, quem é que vai sobre os céus? Quem é que vai sobre o cavalo montado aos céus? E ele fala, o seu nome é Yahvé. Quem vai descer no cavalo branco? Pai de órfãos e defensor de viúvas é Deus, em sua morada santa. Deus faz o que o solitário habite em família. Deus, olha isso. Pai de órfãos. Então esse negócio aí da gente achar que, né, não temos mais ninguém. Deus é o pai dos órfãos, defensor das viúvas, Deus da sua morada santa. Deus faz com que o solitário habite em família. Aquele que está sozinho, Deus faz com que ele tenha a sua família. Deus dá uma família. Liberta os presos em cadeias, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando tu saías diante do teu povo, quando tu caminhavas pelo deserto, a terra se abalava e também os céus destinavam a presença de Deus. Até o próprio Sinai tremeu diante da presença de Deus, do Deus de Israel. Lembra que o Monte Sinai, isso aqui lembra a época que Israel recebeu a lei lá no Monte Sinai, no livro de Êxodo, capítulo 19, tá bom? Tá essa passagem aqui que ele está lembrando, quando Deus entrega as tábuas da lei para Moisés, o Sinai estremece, e ele está lembrando aqui.
Tu, ó Deus, mandaste abundante chuva e confortaste a terra, a tua herdade, quando estava cansada. Isso aqui ele está lembrando do maná e das codornizes, tá bom? Choveram codornizes sobre Israel. Tu mandaste abundante chuva e confortaste a tua herdade, quando estava cansada. O maná e etc. Quando a água flui da rocha e tal. Os que são de tua congregação moravam nela. Tu, por tua bondade, ó Deus, tem provido para o pobre. O Senhor deu a palavra. Havia grande multidão para anunciadores de boas novas. Reis de exércitos fugiram às pressas, e os que ficavam em casa repartiam os despojos. Embora desprezado entre as panelas, contudo serei com asas de uma pomba cobertas de prata, como plumas, como ouro amarelo. Gente, eu estou na parte externa aqui da casa da pomba. Quando o Onipotente espalhou os reis nelas, embranqueceu-se estas como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte alto como o de Bazã. Porque saltais, ó montes elevados. Este é o monte que Deus desejou para sempre. Certamente o Senhor habitará nele para sempre. Ele está falando sobre a Israel, tá bom? Que Deus escolheu. Que a Israel é denominada monte, né? Que é onde Deus deseja morar e onde os muçulmanos não entendem isso, né? Que Israel pertence a eles e não aos árabes. Os carros de Deus são 20 milhares, mais milhares de anjos. O Senhor está entre eles, como no Sinai, no lugar santo. Tu subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes que habitaste entre eles. Bendito seja o Senhor, que dia em dia enche-nos de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da nossa salvação, e a Deus o Senhor pertence o livramento da morte. Certamente Deus ferirá a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em pecado. O Senhor disse de Bazã: eu os farei voltar o meu povo das profundezas do mar. Porque o teu pé se mergulhará no sangue, os teus inimigos, e nele mergulhará a língua dos teus cães. Também se refere à batalha do Armagedon, tá bom? Porque o teu pé mergulhará no sangue dos teus inimigos, e nele mergulhará a língua dos teus cães. Ó Deus, eles viram os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, eles e as donzelas como pandeiretas. Isso aqui foi quando o Davi entrou cantando com a harpa, quando a harpa foi levada para Jerusalém. Ele falando sobre a adoração dos músicos. Lembra que a gente leu sobre isso? Celebrai a Deus nas congregações ao Senhor, desde a fonte de Israel. Ali estava o jovem Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá, com a sua congregação, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. Isso aqui, gente, a gente vê que conforme Davi vai cantando o salmo, ele vai lembrando de coisas e ele vai falando do que Deus já cumpriu na vida deles, né? Mas que o maior cumprimento será quando Jesus Cristo, né? O maior filho de Davi entrar em Jerusalém e começar a reinar. Porque ele está lembrando dessas coisas que nos levam, nos remete a isso. O teu Deus ordenou a tua força. Confirma, ó Deus, o que já fizeste para nós. Por causa do teu templo em Jerusalém, os reis te oferecerão presentes. Repreende a reunião de gente armada, a multidão dos touros com os bezerros dos povos, até que todos submetam as suas peças de prata. Dissipa os povos que sentem prazer na guerra. Virão príncipes do Egito e a Etiópia, e passará a estender as suas mãos sobre Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aqueles que cavalgam sobre os céus dos céus, que dão desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz e dá um brado veemente. Quando Jesus vier reinar. Atribua poder a Deus
está sobre Israel a sua magnificência. No seu poder está nas altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o Deus que dá força e vigor para o seu povo. Bendito seja Deus. Olha que salmo bom também. Salmo 68. Amanhã a gente vai continuar lendo, já a partir do 69. E vamos que vamos, né? Ainda temos aí uma porção de salmos pela frente. Estou meio tumultuado com o barulho da chuva aqui, mas é sempre muito bom a gente estar lendo essas passagens. Os salmos são muito bons de se ler. Então, sempre que vier aí, continua lendo, dá uma passada com mais paciência, uma pesquisada. Tem muita coisa boa escondida dentro dos salmos. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima sexta-feira. E amanhã nós vamos continuar lendo aí mais 13 salmos. E domingo a gente descansa. Tá bom? Beijo e obrigada a todos vocês. E até amanhã.